Está no ar mais uma live do projeto Jesus, a Fonte que Salva, com o pastor José Fernandes. Sejam bem-vindos. Seja um missionário virtual. Compartilhe esta live com a família e amigos. Sua igreja vem buscar para a pátria tão querida. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Jesus, a Fonte que Salva. Deixe o seu glória nos comentários, compartilhe e seja um missionário virtual. Canta minha alma a glória de Deus. Oh, aleluia. Sigo cantando. Pai do Senhor Jesus, para os irmãos, graças a Deus, mais uma noite em que estamos aqui dando início a esse trabalho, né? Bendito seja o nome do Senhor. Aqui é um projeto Jesus, a Fonte que Salva. E seja muito bem-vindo nessa noite ao nosso trabalho. Irmãos, esse trabalho é todas as quartas-feiras, às 19h30. Como ontem não foi possível nós fazermos, porque recebemos aí um comunicado do hospital urgente. Nós tínhamos, a irmã Inês tinha aí uma consulta que estava aguardando o agendamento, abriu a vaga, né? E ela ficou pendente essa consulta. Então, quando foi, aí eles ligaram avisando. E aí a consulta era às 17h30. Então não dava tempo para nós irmos até o hospital e voltar para chegar aqui no horário para fazer o trabalho. Tá? Por essa razão nós tivemos que cancelar o trabalho de ontem, tá bom? Mas hoje estamos aqui, avisamos, né? Colocamos o aviso e também colocamos no grupo. Os irmãos que viram, né, ficaram sabendo. Aqueles que não entraram no Face nem no grupo, infelizmente não ficaram sabendo. Os avisos, irmão, sempre são no grupo e no Face. Como é um trabalho online, então é bom que os irmãos fiquem sempre atentos aí para poder estar vendo os anúncios dos acontecimentos, para não ficarem aí alheios ao que está acontecendo, tá bom? Mas estamos aqui para adorar ao nome do nosso Deus. Quero aqui também agradecer a nossa irmã Miriam Michele, secretária aqui do trabalho, que está sempre nos ajudando. Ela e o nosso irmão Roberto, seu esposo. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa saudação para todos os irmãos do Nordeste, irmãos. Tá?
sem exceção. Tá? E também os irmãos do Sudeste, região Sudeste, região Norte, região Centro-Oeste, né? Enfim, o nosso Brasil. A nossa saudação para todos os irmãos do Brasil e fora do Brasil também, irmãos, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Quero também aqui deixar nossa saudação para nosso irmão José Rodrigues. Nosso irmão José Rodrigues está sempre participando do trabalho. Bendito seja o nome do Senhor. Vou fazer aqui uma oração de agradecimento a Deus por mais um dia aqui em Francisco Morato, São Paulo, que é onde nós residimos. Aqui está bastante frio, irmãos. Não sei na tua região, mas aqui está bastante frio, né? Ainda estamos nos recuperando. Tivemos aí dias bem difíceis com um resfriado muito forte, mas estamos bem melhor, né? Louvado seja Deus. Soberano e querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, estamos, ó Deus eterno, apresentando a Ti, Senhor, esse trabalho. Pai Santo e Pai amado, nos dê graça, Senhor, nos ajude, para que possamos, ó Deus, fazer esse trabalho, ó Pai, da melhor maneira possível, Senhor. Que nesta noite, ó Deus fiel e eterno, te pedimos que o Senhor repreenda, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que vier de encontro para prejudicar o trabalho nesta noite. Que seja, meu Pai, repreendido em nome de Jesus. Deus eterno e fiel. Abençoe, Senhor, todos que estarão conosco nesta noite, Pai amado. Te louvando, te exaltando, ó Deus, e glorificando o teu nome. Deus Santo e Deus eterno. Te pedimos, ó Pai, querendo que o Senhor nos ajude, que nesta noite, meu Pai, o Senhor venha abrir a porta da palavra, Senhor. Pai Santo e amado, é o nosso pedido, Senhor, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui em São Paulo, a semana de muita chuva, né? Muitos ventos, muita destruição, né? Cidades aí que ficaram devastadas, ficaram sem energia e até sem internet, sem nada, né? Então assim, aos pouquinhos vai restabelecendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nessa noite, vamos falar um pouquinho sobre os 4 cantos da casa de Jó, né? Falar um pouquinho sobre casas. O que é casa? Né? Que tipos de casa a Bíblia fala? Vamos aprender um pouquinho sobre isso, né? Bendito seja o nome de Jesus. E enquanto nós vamos aí adorando, você juntamente conosco também vai aí adorando ao Senhor nesta noite. Louvado seja Deus, nosso Deus é fiel, Ele é digno, meus irmãos, de toda honra, de toda glória,
de todo louvor e adoração. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus com o nosso hino da harpa, hino de número 24. Louvado seja Deus, Ele é fiel. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Enquanto nós vamos adorando, vai entrando, vai adorando ao nome dele. Glória a Deus, aleluia. Pois de repente lá do céu vento assoprou e Hino 24 da harpa cristã. Glória a Deus. E os corações com muito poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, aleluia. Ó vem, se vem, ó chama divinal, teus servos batizar, glória a Deus, em cada veio repousar a preciosa luz. Nosso Deus é fiel, aleluia, glória a Deus. Com os servos de Jesus, foi o povo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder, seja Deus, a nossa salvação para nossos irmãos, também nos renovar, Maceió, Comares, glória a Deus. Batizar e começar a falar, bendito seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Em outras línguas exaltar ao que mandou trazer. Louvado seja Deus, Pai Santo, amado e eterno, glória a Jesus, aleluia. O poder consolador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Poder pentecostal, ó vem nos fiel, inflamar, eterno, também nos poderoso. renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Oh, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. E quem deseja receber essa água salutar, que é prometida, Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, Oh, glória a Deus, aleluia. Também nos renovar, ó vem, se vem, ó chama divinal, seus servos batizar. Louvado seja Deus, aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel, poderoso, é digno de toda glória e de toda adoração. Bendito seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor Jesus com mais um hino. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, Deus é fiel, poderoso. 224, glória a Deus. Deus maravilhoso, eterno e poderoso, aleluia. Glória a Jesus. Chegar sem vacilar,
Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, vem trabalhar. Vem e vê os campos. Oh, bendito seja Deus, adora o nome dele, aleluia, glória a Deus, nessa noite. Jovem, desperta, passe pronto, e alerta, terás logo responderes, e aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Jovem, desperta, passe pronto, e alerta, poucos dias são que restam para o segador. As laternas que recolhem joias de esplendor. Oh, maravilhoso Deus, aleluia, glória a Jesus. Buscando essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê os campos brancos já estão. Bendito seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Desperta, passe pronto, e alerta, terás logo responderes, e aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, passe pronto, e alerta, poucos dias são que restam para o Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Já vai passando, não mais voltará. Bendito seja Deus, glória a Jesus. E perante o Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem e vê os campos brancos já estão. Aguardando os bravos que cegarão. Glória a Deus, aleluia. Desperta, passe pronto, e alerta, terás logo responderes, e aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, e colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, passe pronto, e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nosso Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Ele é poderoso. Basta que nós dê lugar a Ele. Nós possamos servi-lo com sinceridade. Aleluia. Quando você serve a Deus com sinceridade, tudo é diferente, né? Tudo é diferente. Basta você servir ao Senhor com sinceridade. Louvado seja Deus. Você que ainda não conhece o nosso canal, entra lá no canal Jesus, a fonte que salva, né? Coloca lá Jesus, a fonte que salva, vai aparecer o canal, você entra, se inscreve, dá o seu like lá. Lá todos os vídeos que são gravados aqui vai para lá, tá? Então se inscreve lá, dá uma força lá. E daqui a pouco nós vamos estar fazendo também o culto ao vivo, aqui no Face e lá também. Só precisamos cumprir algumas metas que tem lá, mas conto com você, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Deus, e não desanime, não desanime, tá? Já dizia o hino, mas a luta vem e passa. Não desanime. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor Jesus. Palavra do nosso Deus. Ela encontra-se no livro de Jó. O livro de Jó está no Antigo Testamento.
Ó, pastor, mas aí eu sei, não precisa falar. Sim, você até pode saber. Mas tem pessoas que não sabem. Tá bom? Então, Jó, livro de Jó, Antigo Testamento, ele está antes do livro de Salmos. Salmo é bem conhecido. Está antes do livro de Salmos, tá bom? Glória a Deus. No capítulo 1, a partir do versículo 19, capítulo 1, versículo 19, a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e o adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Né? Então veja aí a retidão de Jó. E no começo, no versículo 19, diz que eis que um grande vento sobreveio da além do Jordão, do deserto, aliás, e deu nos 4 cantos da casa. A palavra casa, meus irmãos, ela aparece algumas vezes aí na Bíblia Sagrada. E ora ela vai aparecer referindo-se ao templo, outra hora referindo-se ao lar, e outra hora referindo-se ao indivíduo em particular. E precisamos interpretar bem para não cometermos aí alguns erros. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um hino. E daqui a pouco estaremos entrando na palavra. Louvado seja Deus. Nossa irmã Albertina Santiago vai adorar o Senhor Jesus juntamente conosco. Glória a Deus. Foi o toque da mão do mestre. Foi o toque da mão do mestre. Foi o toque da mão do mestre. Oh, aleluia, louvado seja Deus. É o momento de adoração, meus irmãos. Daqui a pouco estaremos, após a palavra, fazendo a oração. Oração da fé. Eu te convido nessa noite para vir comigo juntamente a adorar o Senhor. Glória a Deus. Seu filho único morreu. Jesus para o enterro. A palavra diz que todos que têm fôlego têm vida ao novo. Da morte o moço foi livre pelo toque da mão do mestre. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Foi o toque da mão do mestre. Foi o toque da mão do mestre. Que te livre. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Da mão do mestre. Foi o toque da mão do mestre. Que te renovou. Deus eterno e poderoso,
Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vejam só o que aconteceu. Uma menina estava morta. A nossa saudação para nosso amado irmão do centurião, o Senhor mandou dizer: estás livre da enfermidade. lá de Minas Gerais, nosso irmão Josias. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Nosso irmão, pastor João. Glória a Jesus, aleluia. Foi o toque da mão do mestre, foi o toque da mão do mestre que te renovou. Foi o toque da mão do mestre, foi o toque da mão do mestre. Aleluia, Deus é fiel. Da mão do mestre que te libertou. Foi o toque da mão do mestre. Oh, Deus eterno e poderoso, aleluia, glória a Deus. Foi o toque da mão do mestre que te renovou. Foi o toque da mão do mestre. Foi o toque da mão do mestre. Foi o toque da mão do mestre que te libertou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Foi o toque da mão do mestre. Foi o toque da mão do mestre que te libertou. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Foi o toque da mão do mestre, louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, meus irmãos, quando nós lemos aqui o capítulo 1 de Jó e o versículo 19, nós vamos aqui encontrar um assunto bem difícil sobre a vida de Jó. Então veja bem, a palavra casa, ela quer dizer, o significado da palavra casa, tá? Ela quer dizer edifício para habitação, moradia e família. Esse é o significado da palavra casa. Então, na Bíblia Sagrada, tem momentos que você vai encontrar a palavra casa e ela está se referindo ao templo. Outra hora, ela vai estar se referindo ao lar. E outra hora ela vai estar se referindo ao indivíduo em particular. Veja bem, vamos aqui ao livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Livro do Gênesis, no capítulo 28, livro do Gênesis, no capítulo 28, e o versículo 17. Vamos falar primeiro a respeito da casa como templo do Senhor. Olhe bem. E temendo, disse: quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta
dos céus. Quem disse isso? Quem pronunciou esta frase foi o nosso irmão Jacó, fugindo do seu irmão. Seus pais mandaram. E aí no caminho, ele faz um voto ao Senhor. E aí ele tem um sonho. E no sonho ele via anjos subindo e descendo numa escada. E ali, ele olhando todo aquele cenário, ele entendeu que ali não era outro lugar, senão a casa de Deus. Aqui ele referindo-se à casa como a casa de Deus. Uma vez que o ambiente ali tornou-se espiritual. E ali ele entende como se fosse a casa do Senhor. Ele tem um sonho, e no sonho ele vê tudo aquilo. Então veja bem, o crente precisa sonhar em coisas boas, irmão. Coisas boas. Sonhar com as coisas do céu. Mas já tem crente que não está sonhando mais nada há muito tempo. Entendeu? Já preocupado, com medo. E aí ele tem aquele sonho. E ali ele entende que o ambiente em que ele está é um ambiente espiritual. E ali ele descreve como se fosse a casa do Senhor. Templo para adoração. Viu? Templo para adorar. Tem pessoas que estão com saúde, está tudo bem, e não vai à casa de Deus adorá-lo. Não vai. E se você o questionar, ele se irrita. Não aceita correção. Entendeu? Então precisamos estar na casa do Senhor. Certa feita, alguém me disse, não, eu não vou à casa da igreja, porque há muita hipocrisia, há muito isso, há muito aquilo. Quer dizer que na casa do Senhor há hipocrisia, há hipócritas, sim. Numa boate tem o quê? Numa jogatina tem o quê? Casa de jogo. Ah, mas é diferente por quê? Meus irmãos, nós devemos chegar na casa do Senhor e nos confraternizarmos com nossos irmãos. Precisamos estar em comunhão com nossos irmãos. Mas eu vou repetir aqui o que eu disse domingo. A igreja
ela é uma comunidade ali, com pessoas de todos os jeitos, né? Pessoas que estão ali lutando para ser melhor, entendeu? Lutando para ser melhor. Eu preciso fazer a minha parte. Deixa do meu irmão que ele faz a parte dele. Agora, se eu deixar de ir na casa do Senhor porque lá tem isso e aquilo, eu vou para onde? Será que no estádio de futebol, por exemplo, a pessoa vai lá assistir o jogo dele lá? Não tem hipocrisia lá? Claro que tem. Todo lugar tem, meus irmãos. E o povo de Deus, ali, estão procurando servir a Deus. Muitos não são libertos. Então eu não posso chegar na casa do Senhor. Se eu estou olhando para A e para B, eu estou deixando de adorar o Senhor Jesus. Entendeu? Então veja bem, Jacó, ele acha-se, ele se encontra para ele em um ambiente como se fosse a casa de Deus. Porque ali ele tem um sonho com Deus. Uma outra referência é 2 Crônicas 7:1, também no Antigo Testamento. 2 Crônicas 7:1, diz assim, ó. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Está vendo? Não está dizendo que é um templo, mas é o templo. É o templo que Salomão construiu. Mas é a casa de Deus. Salomão, quando ele faz a oração, a glória de Deus, ela se manifesta naquele ambiente. Ambiente espiritual, irmão. A casa de Deus, ela é um ambiente espiritual, né? Aonde nós vamos ali para adorar o Senhor, para oferecer a Ele o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração, cultuar a Ele com alegria. E ali, quando acaba o culto, tem irmãos que a gente não vê ele há bastante tempo, aí nos cumprimentamos, nos confraternizamos com nossos irmãos, e depois a gente vem para nossas casas. Então, aqui nessa palavra, você vê a palavra casa, mas refere-se à casa do Senhor. Vê que Salomão oferece sacrifícios, depois ele faz uma oração. E quando ele faz a sua oração, a glória de Deus, ela paira sobre aquele ambiente que ali está. Veja a importância de estarmos na casa do Senhor. E quando você olha para o versículo que lemos, diz que o vento deu os 4 cantos. Casa de Jó.
E ali matou tudo. Então veja a importância de estarmos na presença do Senhor. Tem pessoas que não valorizam estar na casa de Deus. Tanto faz, como tanto fez. Outras vão de qualquer jeito. Mas, irmãos, o nosso Deus, Ele é digno de reverência. Sabe? Num fórum, por exemplo, você não entra lá de qualquer jeito. Você não comparece perante o juiz de qualquer jeito. Você não chama o juiz com qualquer nome. Então, o nosso Deus, Ele é digno de toda honra. Então, quando nós nos dirigirmos ao Senhor em oração, é com submissão, com simplicidade, com humildade, com temor. Tem pessoas que quando estão fazendo uma oração, parece que ele está falando com o colega dele, com o irmão dele. Nossos pais, né? Meu pai, por exemplo, já dorme no Senhor. Quem ousava chamá-lo de você? Quem ousava respondê-lo? Isso era respeito. A gente tinha por ele. Agora você imagina Deus. Então devemos ter todo respeito pelo nosso Deus. E aqui quando você fala de casa, está falando do templo do Senhor, a casa do Senhor. Davi disse: bom seria que eu estivesse na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque ele não tinha tempo. Ele era um administrador de um reino, né? Ele não tinha tempo, mas ele tinha sinceridade para com o nosso Deus. Então, essa primeira explicação, essa primeira casa, é a casa-templo, físico. Templo do Senhor. A segunda explicação é a casa como família. Veja no Gênesis 7:1, livro do Gênesis, o primeiro livro, onde fizemos a leitura. Melhor, fizemos a leitura em Jó, né? Gênesis 7, diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu
toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Entra tu e toda a tua casa e toda a tua família. Esse é o significado desta casa. Primeiro falamos da casa como templo, como habitação. Agora aqui se refere à família. A família de Noé, após o dilúvio, Deus resolve salvar Noé. E aí ele diz para Noé construir a arca. E quando a arca está construída, está pronta, ele manda Noé entrar na arca. E de todos os animais ele colocar um casal. E aí ele diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, toda a sua família. Isso quer dizer esse versículo aqui. Entra, Noé. Você vai entrar e todo mundo, a tua família, vai entrar com você. Para que não pereça. Então veja aí a explicação dessa palavra. Noé, homem sincero, reto, temente ao Senhor, e ali tem um desafio pela frente. Primeiro construir uma arca. E aí todo mundo olhava e falava que Noé estava ficando já gaga. Por quê? Porque como é que uma pessoa vai construir uma arca com as dimensões, com o tamanho que foi aquela arca? Se na época nem chuva tinha. Nem chuva tinha. E aí você vê um homem todo dia ali, ó, trabalhando, anos e anos trabalhando. E aí Deus diz: olha, entra você e sua família. Vai lá fazer. Não desanima, vai lá trabalhar. Tem gente, Deus está mandando ele fazer algo, mas ele não quer fazer, porque ele não quer ter um esforço para fazer aquele algo ali. Como você acha que Noé, você consegue imaginar como que Noé ficou naquela situação? Porque ele sabia que não chovia, não tinha chuva. E agora Deus está mandando ele fazer uma embarcação gigantesca, porque o mundo iria ter um dilúvio. Imagina. E aí Noé não questiona, vai fazer. Tem coisa, irmãos, que não dá para você questionar. Não dá para mim questionar. Tem coisas de Deus na nossa vida que é simplesmente aceitar. Não. Isso aí não procede. Aí a pessoa quer mostrar 3, 4 versículos, 10 na Bíblia, querendo... Tem como, irmão? Deus mandou, está mandado. Se ele mandou você fazer, ele se responsabiliza. Descanse nele. Então essa expressão casa
ela refere-se à família de Jó, família de Noé, aliás. Olha a segunda explicação. Josué 24:15. Vamos lá? Josué está depois de Deuteronômio, também no Antigo Testamento, tá? 24:15. Josué 24:15. Olha o que diz. Vamos ler a última parte, tá, desse versículo que diz assim, ó. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja esse termo casa. Refere-se à família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos. Muitas das vezes, aceitamos a Cristo e a nossa família não aceita Jesus junto conosco. E aí exige de nós oração, perseverança, para que ao seu tempo Deus venha fazer a obra. Nós não podemos estar forçando ninguém a fazer as coisas de Deus. Não tem para ela, você esposa, que teu esposo não é crente, você esposo que a esposa não é crente. Vai com cuidado, com amor, vai com cautela, vai com jeito, sabe? Para ganhá-los para Jesus. Eu e a minha casa, eu e a minha família. Essa é o sentido da frase. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando os filhos, irmãos, estão tudo pequenininho, é muito fácil levar para a casa de Deus. Mas na proporção que o tempo vai passando, eles vão crescendo. Chega numa determinada idade e você já não pode mais pegar, colocar no braço e levar para a igreja. Então precisa se educar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina. Para mais tarde você não ter dor de cabeça. É quando você olhar e ver todo mundo servindo ao Senhor, esse versículo se cumpre na tua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entendeu? Isso aqui é a casa no sentido de lar. Do lar. Formado por você e a sua família.
Vamos finalizar aqui já. Depois você fazer a oração. Agora, a casa, como indivíduo. Como assim, irmão? Não entendi. A casa como a pessoa em particular. Ó. Mateus, Evangelho de Cristo Jesus, de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o nosso irmão Mateus. Lá no capítulo de número 7, e versículo 24. Vamos lá? Diz assim: é uma benção, né? Alguém está ligando uma hora dessa aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veja bem, aqui a casa é no sentido espiritual, é a minha vida, sou eu. A casa sou eu. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Entendeu? Aqui sou eu como indivíduo em particular. A minha vida, ela pertence a Deus. O meu coração é a casa do Senhor. No sentido espiritual. A minha vida tem que estar ali debaixo da bênção de Deus, da orientação divina, pautado na palavra. Deu para entender? Hebreus, para finalizar, vamos à carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. No capítulo de número 3, versículo 6. 3:6 diz assim: mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A casa somos nós. Eu sou o templo. Eu sou a casa. Habita Jesus em mim. Entendeu, meu irmão? Então a minha casa tem que estar pronta para receber o Senhor. Paz, nosso irmão Gibe, Deus abençoe. A casa somos nós. Em particular. A tua casa tem que estar pronta para receber
o Senhor, a tua vida, teu coração. Aqui não é meu irmão, aqui não é minha irmã, aqui não é minha mãe, aqui não é meu pai, não, sou eu. Como a minha casa, como eu estou perante o Senhor. Como é que está a minha casa? Como é que está a minha vida? Essa é a expressão. Como é que está a minha vida? Perante o Senhor. Não precisa ninguém chegar para mim e apontar que eu estou assim ou estou assado. Não. Eu tenho que saber como é que eu estou diante do Senhor. E você também. Estou bem? Estou mal? Não estou legal? A nossa oração, ela é um diálogo, irmão. Senhor, eu não estou legal. O que eu posso fazer para melhorar a minha situação, a minha comunhão contigo? Hoje eu não acordei muito bem. Me lembro de uma irmã que Deus fez promessa para ela já fazia muito tempo e a promessa não tinha cumprido ainda. E ela, na sua simplicidade, porque Deus conhece quando nós somos sinceros, irmãos, com Ele, viu? Não é você procurar palavras no vocabulário, as melhores palavras para se expressar. Não. Teu jeito, a tua simplicidade, a tua forma de ser. E aquela jovem, ela levantou pela manhã e disse: Jesus, eu estou muito chateada. Eu estou muito chateada contigo, Jesus. Permita-me eu me expressar dessa forma. Eu estou muito chateada. Quanto tempo, quantas promessas estou aguardando até hoje. Então, assim, eu estou muito para baixo. Eu estou muito chateada contigo, Jesus. Ela falando do jeito dela. Diferente de você se expressar com arrogância. Achar que você é o bambambam. Então veja bem, a nossa vida precisa estar bem diante de Deus. Vira e volta, eu encontro um, encontro outro. Aí começo a conversar com a pessoa, quando eu penso que não, aí a pessoa, eu era evangélico, estou afastado. Então, mas o que houve? Quer conversar? Estou aqui. Aí a pessoa começa a desabafar. Sabe, às vezes um negocinho tão pequeno, mas vai se tornando grande. Sabe a ferida que você não cuida dela e ela vai crescendo, ela vai aumentando, e você não cuida, ela vai aumentando. Aí daqui a pouco, quando você tenta, já não dá mais. Aí tem que amputar a perna, amputar o braço. Por quê? Porque você não cuidou. Assim mesmo, é a nossa vida para com Deus. O problema, o diabo, ele é assim, ele é astuto. Ele bate a cunha e aí você não cuida. E aí daqui a pouco você pensa, já era. Aí você quer resolver, não dá mais. Entendeu? E aí às vezes nós não encontramos uma pessoa para desabafar. Porque é tão fácil, irmão, fazer críticas.
Nós, seres humanos, nós somos peritos em fazer críticas. Mas nunca nos colocamos no lugar do outro. E essa pessoa falou, terminou. Falou, o que é que você tem para me dizer? Falei que todos nós somos falhos. A questão é, você não curou a ferida antes que ela crescesse. Ela cresceu e você não conseguiu mais curar. Mas há tempo. Ainda há tempo. Eu quero dizer para você nesta noite que afastou-se dos caminhos do Senhor. Que a ferida, ela pode até estar aberta, mas Jesus tem um remédio. Entendeu, irmão? Jesus tem um remédio. Então, a nossa vida tem que estar bem diante do Senhor. E às vezes a gente não cuida como deveria cuidar. E aí a coisa vai se prolongando. Então vamos cuidar das nossas feridas, né? Joelho, orando, procurando uma pessoa de Deus, pedindo oração, tentando resolver a coisa. Tá? E para que aquela ferida venha cicatrizar. E para que nós voltemos ao primeiro amor. Voltar para Jesus, né? Recomeçar, dar continuidade à nossa caminhada. Então a nossa casa, sabe a tua casa física, a tua casa no sentido de moradia, de morada, ela sempre é limpinha, né? Você precisa manter ela limpa para não criar aranha, essas coisas, a casa está limpinha. Assim mesmo é a nossa casa espiritual, nossa vida. Ela precisa estar limpa. Limpa pela palavra. Limpa pela oração. Viu? Saber com quem a gente vai conversar. Saber com quem estamos conversando. Porque nem todo mundo está pronto para nos ouvir e nos ajudar. Amém? Então, a primeira casa, ela é a casa no sentido de tempo físico. Não é? A segunda casa, ela é a casa no sentido de lar. Lar construído pela família. E a terceira casa é a casa como indivíduo particular. A nossa casa, a nossa vida, perante o Senhor. Para que nós possamos estarmos prontos para conversar com Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Coloque aí a sua fé em ação. Qual é a tua causa? Qual é o teu problema? O que é que você espera do Senhor? O que é que você precisa dele? O problema é a enfermidade? É uma bênção? É algo material? O que é que você precisa de Deus? Vamos apresentar agora ao Senhor. E pode ter certeza que Deus, ele é fiel.
Ele é fiel para nos dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje muitos irmãos aí não entraram devido à mudança, né, do trabalho. Muitos até não acompanham, não vê. Outros têm compromissos, né? Mas Deus é fiel na nossa vida. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, estamos, ó Deus, apresentando a Ti, Senhor, nesta noite, os nossos irmãos diante do Senhor. Cada um, meu Pai, tem uma causa diferente. Cada um, Senhor, tem um problema diferente. E todos, ó Deus, aguardamos, meu Deus, a Tua misericórdia. Que o Senhor se manifeste, ó Deus, para nos curar, para nos abrir uma porta. Sabemos, ó Deus, qual que é a causa do Teu filho e da Tua filha. Mas uma coisa é certa, o Senhor tem poder para fazer o milagre acontecer. Deus poderoso e eterno, repreendendo agora, Jesus, toda enfermidade, Senhor, toda depressão, toda tristeza, e vai trazendo a alegria no coração do Teu filho e no coração da Tua filha. Ó Deus maravilhoso, Senhor, inclina os Teus ouvidos para a nossa oração neste momento. E crendo, Senhor, no sobrenatural, Espírito Santo, Te louvemos e Te agradecemos, ó Deus, por esse milagre na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Então somente creia. Glória a Jesus. Meus irmãos, estamos chegando ao final desse trabalho. E daqui a pouco nós vamos finalizar adorando ao Senhor nosso Deus. Vamos louvar a Deus com o hino. Nosso irmão Isaías Santana. Daqui a pouco estamos orando e agradecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mediu Glória a Deus. água nos arqueiros e mediu Oh, Espírito Santo glorioso, água fiel nos joelhos e e amado Senhor. água nos lombos. Que nós possamos abrir nossos corações para que o Espírito Santo Água nos arqueiros e mediu faça uma mudança interna. água nos joelhos e mediu Aleluia. água nos O que é que está nos impedindo de nos aproximar do Senhor? E como Ezequiel, não quero água, só nos arqueiros. Aleluia. E como Ezequiel, Pastor, eu não água, só nos joelhos. percebi
perseverei, eu não me acabei me afastando de Cristo. Mas agora é a hora de nós nos reconciliarmos com Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, glorioso e eterno Deus. Glória a Jesus, Deus é fiel. Bendito é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, que nós possamos mergulhar como o profeta mergulhou no rio do Espírito e ter forças para caminhar. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é fiel e poderoso. Guarda o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E como Ezequiel, não quero água só nos joelhos. E como Ezequiel, não quero água só nos arteiros. E como Ezequiel, não quero água só nos joelhos. Eu quero é mergulhar, mergulhar. Oh, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu quero é mergulhar, Senhor. Eu quero é mergulhar no rio do Espírito, no rio do Espírito. Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, que a cada dia que passe na nossa vida nós devemos mergulhar como o profeta, em águas profundas, conhecer mais e mais ao Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, te dê graça, te ajude
e que você venha ter aí uma noite repleta das bênçãos do Senhor. Sonhos espirituais, sonhos com Deus, né? Entra lá no nosso canal Jesus, a fonte que salva. Entra lá, te inscreve, dá teu like, dá o teu joinha lá. Você fazendo isso também está evangelizando, porque você vai estar nos ajudando. A gente precisa cumprir algumas metas aí e nós precisamos transmitir, irmão, este trabalho ao vivo aqui no Face e no YouTube ao mesmo tempo. Precisa cumprir umas metas. Entra lá então, dá teu like, nos ajude, vamos juntos trabalhar para o Senhor. Louvado seja Deus. Esse trabalho de hoje, ele é nas quartas, como não foi possível ontem, né? Então nós avisamos, estamos finalizando agora esse trabalho. Que Deus te dê aí uma sexta-feira, um sábado e um domingo inteiro repleto das bênçãos do Senhor. Porque domingo, assim, querendo Deus, estaremos aqui de novo às 17 horas, adorando e louvando ao nome de Jesus. Deus abençoe nosso irmão Gibes. Tenha aí uma noite abençoada na presença de Deus. E que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. E que você venha aí mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo e continuar a caminhada com o Senhor. Deus te abençoe, no nome de Jesus. E oremos ao nosso Deus. Soberano e querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, estamos, ó Senhor, te agradecendo por este momento em que nós estávamos falando da Tua Palavra. Pai Santo e Pai amado, abençoe, Senhor, cada um dos Teus servos. Abençoe Teu povo de uma forma toda especial. É o nosso pedido e a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizerem amém. Deus te abençoe, te ajude, te graça. A paz seja com todos